Um ano depois, a nossa equipe volta ao local da queda do avião da Chapecoense, na Colômbia. É a maior tragédia do esporte brasileiro. Encontramos a controladora de voo que aparece no último diálogo com o copiloto. As famílias das vítimas ainda lutam por indenizações e os colombianos ainda se emocionam com o que aconteceu. O cenário da maior tragédia do esporte brasileiro, um ano depois. Este é o lugar exato onde estavam os destroços principais e também onde aconteceu o resgate dos corpos e dos sobreviventes. Aqui as lembranças do acidente com o avião da Chapecoense estão por toda parte. Ali a bandeira da Chapecoense e mais em cima a única parte do avião que ficou nesse lugar. Lembranças que na memória dos familiares o tempo não apaga. Nunca morreu. Dentro do meu coração ele está vivo, da minha memória também. E o coração ainda se recusa a acreditar em tudo o que aconteceu. Eu ainda estou destruída. Não tem como repor isso. Nossa equipe refaz o caminho que leva ao local da tragédia. Estamos no município de La Unión, a 60 quilômetros de Medellín. A estrada que leva à montanha chamada Cerro Gordo, onde o avião caiu, passa por várias propriedades rurais. Nesta casa, perto da montanha, os moradores usaram peças do avião e fizeram até uma réplica da aeronave da Lamia para o que eles chamam de homenagem. A peça, colocada em cima de uma coluna de tijolos, é o trem de pouso original do avião que eles encontraram no local do acidente. Graziella mora aqui com o marido e o filho. Ela conta que o marido dela participou das buscas durante a noite e que tudo aquilo pretende ser uma homenagem às vítimas do acidente. Que queria ter o recuerdo aqui. Em outra casa da região, encontramos mais uma peça curiosa da aeronave. As pessoas que guardam esse material não querem ser identificadas. É uma parte do painel do avião, onde estão os mostradores de combustível. Eram 4 tanques. Um dos mostradores foi arrancado durante o impacto. Depois de 40 minutos de estrada, chegamos até o Cerro Gordo, onde tudo aconteceu. Um ano atrás, os destroços da aeronave ficaram no pé da montanha. Hoje, o cenário é bem diferente. Hoje, um ano depois, nenhuma parte do avião ficou nesse lugar. Mas muita coisa aqui ainda lembra a tragédia. O rastro deixado pelo avião quando deslizou pela montanha ainda é bem visível na encosta do morro. As vítimas são lembradas pelas muitas cruzes enfeitadas com pequenas flores, cruzes improvisadas nos mourões da cerca que protege a montanha. Um lugar bastante familiar para Arquimedes Mejia, comandante do Corpo de Bombeiros de La Unión. Foi ele que comandou o trabalho de buscas e resgate na madrugada fria e chuvosa de 29 de novembro do ano passado. Por favor, necessitamos ajuda! As imagens e situações ainda estão muito vivas na memória de Arquimedes. Esto é muito duro venir aqui. Ele diz: não gosto de voltar ao local porque é muito triste. Foi uma noite muito dura. Muito dura. Ao todo, 71 pessoas morreram no acidente. 6 pessoas sobreviveram à queda do avião. 2 tripulantes bolivianos, o técnico de voo Erwin Tumiri e a comissária de bordo Ximena Soares. E mais 4 brasileiros, os jogadores Jackson Follman,
Neto e Alan Huskel, além do jornalista Rafael Renzel. Quase todos os sobreviventes estavam nas últimas poltronas do avião, na parte traseira, que se chocou com o topo da montanha Cerro Gordo, que fica a 2.600 metros de altitude. Este caminho, pelo mato, é o lugar que dá acesso ao ponto onde aconteceu o primeiro impacto do avião. O comandante Arquimedes está nos levando até lá agora. É um lugar de difícil acesso ainda. A caminhada desde a base não é longa. Tem pouco mais de 300 metros num terreno bastante íngreme. Aqui a gente está agora a poucos metros do topo da montanha. E um ano depois, o que a gente percebe é que o tempo não foi suficiente para apagar as marcas do acidente aqui no lugar. Olha essas árvores, os galhos caídos, foi por onde partes do avião se chocaram e desceram por aqui. O exército e a Força Aérea Colombiana retiraram todos os destroços e pertences das vítimas. Hoje restam apenas algumas homenagens. A bandeira do Brasil e aqui no centro ACF, Associação Chapecoense de Futebol. Uma parte da asa, uma triste lembrança da maior tragédia da história do esporte brasileiro. O roteiro desta tragédia começou no dia 28 de novembro, quando a equipe da Chapecoense e vários jornalistas embarcaram em um voo comercial em Guarulhos. O destino final era Medellín, onde o time disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. No mesmo dia, todos desceram em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para trocar de avião e viajaram em uma aeronave fretada da Lamia. Cerca de 4 horas depois, a aeronave entrou no espaço aéreo de Medellín. Como havia outros 3 aviões para pousar no mesmo horário, o voo da Lamia foi colocado em espera. O piloto teve então que voar em círculos, um procedimento padrão em caso de tráfego aéreo intenso. De repente, o copiloto pediu prioridade para pousar. O pedido foi feito para esta mulher, Yanete Molina, a controladora que da torre do aeroporto em Medellín acompanhava o voo da Lamia. Yanete nos acompanhou até o local da tragédia e conta que no momento em que o piloto pediu prioridade para o pouso, notou que havia algo errado. Ela diz que quando começou a abrir caminho e colocar o piloto na rota, percebeu que ele estava omitindo informações. A controladora percebeu isso pela altitude do avião, muito abaixo do que deveria estar numa zona montanhosa como aquela. Ela conta que mais ou menos 2 minutos antes do impacto, o copiloto disse o que realmente se passava, que estava em emergência, em pane total e sem combustível. Com emergência de combustível, senhorita, por isso lhe pido de uma vez curso final. E solicito descenso imediato Lima Índia 2933. Já era tarde demais. Sem combustível, o avião tem pane elétrica total. A conversa entre Yanete e o copiloto tem momentos de tensão e desespero. Senhorita, Lima Índia 2933 está em falha total, elétrica total y combustible. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Rumbo 360. No lo tengo con la altitud, Lima India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista.
Esse foi o último contato da tripulação com a torre de controle. O avião caiu na montanha Cerro Gordo, a apenas 38 quilômetros do aeroporto. No local da tragédia, a controladora fica parada, pensativa, durante vários minutos, em frente à maior cruz colocada no local, e feita pelos familiares de Ovar Fernando Goitia Vargas, o copiloto do avião, a última pessoa que falou com Ianete Molina. Um ano depois, ela desabafa. Diz que não entende por que a tripulação ficou calada. Não consegue decifrar o que se passou a bordo dessa aeronave. Não entendia e não entendo por que se quedou callado. Não entendo. Durante as investigações sobre o acidente, Ianete Molina foi afastada do cargo. Ela conta que muita gente chegou a culpá-la pelo desastre. Mas no último mês de agosto, os peritos concluíram que Ianete cumpriu com todos os procedimentos estabelecidos e que as instruções dela foram corretas. Em dezembro do ano passado, a Aeronáutica Civil da Colômbia, responsável pelas investigações, divulgou o primeiro relatório. A conclusão é que o avião caiu por um fator humano. As normas internacionais estabelecem que qualquer avião precisa ter combustível suficiente para voar 1h30 a mais além do destino pré-estabelecido. Segundo os investigadores, a aeronave da Lamia saiu de Santa Cruz, na Bolívia, com o combustível no limite, ou seja, o tanque estava cheio, mas não tinha uma quantidade reserva. O plano de voo foi feito pelo piloto e sócio da Lamia, Miguel Quiroga. O documento mostra que o tempo marcado para chegar a Medellín era muito apertado para esse tipo de avião. O piloto previu uma viagem de 4 horas e 22 minutos, duração igual à autonomia da aeronave anotada no plano, 4 horas e 22 minutos. A tragédia comoveu muitos colombianos. No dia em que seria realizada a partida entre a Chapecoense e o Clube Atlético Nacional, mais de 50 mil pessoas lotaram o estádio em Medellín e, emocionadas, cantaram o hino da torcida de Chapecó. Uma emoção que permanece viva. Nesta Universidade de Medellín, uma exposição permanente mostra fotos de algumas vítimas e objetos que foram resgatados no local do acidente. Essa exposição, na verdade, faz parte de um projeto maior, chamado 1 milhão de crianças colombianas com a Chapecoense. O símbolo dessa campanha é esse aqui, olha, ACF, Associação Chapecoense de Futebol. Aqui essas letras ganharam um novo significado: amor, compreensão e fraternidade. A campanha foi criada por Juan Carlos Vallejo, que é professor na Universidade de Medellín. Os objetos mostrados na exposição foram recolhidos pelo inventário do acidente e doados ao projeto. A exposição itinerante percorre escolas e universidades em Medellín e os alunos contribuem com pequenas quantias. O dinheiro arrecadado vai ser usado na construção de um memorial em homenagem às vítimas no local do acidente. Além disso, um projeto de lei pretende mudar o nome da montanha onde o avião caiu, de Cerro Gordo para Cerro Chapecoense. O professor explica que todos querem que a tragédia se transforme em esperança. E que se convierta num sítio de esperança. Esperança era o principal sentimento que movia Luiz Fernando Rodrigues na noite do acidente.
Médico do único hospital da cidade, o Dr. Rodrigues liderou a equipe que atendeu o jornalista Rafael Renzel e os jogadores Alan Ruskel e Hélio Neto. Ele conta que Ruskel e Rafael Renzel chegaram conscientes ao hospital, mas que o estado do zagueiro Neto era crítico. Tão grave que mesmo um médico como ele, acostumado a acreditar apenas no poder da medicina, não consegue entender. Como dizemos agora, há fortalezas individuais. Ele afirma que há coisas que não se podem explicar e que só podem ser atribuídas a uma força maior. Milagros. Um ano depois do que o médico chama de milagre, Hélio Hermito Zampier Neto, o zagueiro Neto, de 32 anos, já treina com os colegas de time e planeja voltar ao futebol profissional em 2018. Ele lançou um livro contando todo o processo de reabilitação. Os outros sobreviventes, aos poucos, também retomam a vida normal. Alan Ruskel, de 28 anos, já voltou aos treinos e aos jogos. A reestreia dele foi em agosto deste ano. Acho que chegou a hora de recomeçar, chegou a hora de viver de novo. O goleiro Jackson Follman, de 25 anos, se casou no mês passado. Depois do acidente, Follman teve uma perna amputada e passou a usar uma prótese. Ele emocionou os amigos e a família ao entrar na cerimônia caminhando. Neto e Alan Ruskel foram padrinhos de casamento. O jornalista Rafael Renzel voltou ao trabalho como narrador de futebol e também lançou um livro sobre a tragédia. Enquanto os sobreviventes tentam retomar a vida, aqueles que perderam parentes e amigos no acidente ainda buscam consolo, amparo e reparação. Fabienne Belli é mulher de Luiz César Cunha, o Cezinha, fisiologista da Chapecoense e uma das 71 vítimas fatais da tragédia. Ela diz que durante todo esse ano pós-acidente, a maioria das famílias não teve nenhum tipo de assistência social ou psicológica. Fabienne conta que os pertences do marido, por exemplo, chegaram a ela pelo correio. Ninguém veio entregar para você pessoalmente? Não, entregaram. E aí eu abri a porta e estava a mala ali, entendeu? E, na verdade, nenhuma das empresas que estavam naquele avião, elas assumiram a sua responsabilidade nem moral. Para unir as famílias na luta pelas reparações, foi criada uma associação que reúne 62 pessoas, todas parentes diretos das vítimas. Fabienne é a presidente e Mara Paiva a vice-presidente da associação. Mara é mulher do ex-jogador e comentarista Mário Sérgio, que viajava para participar da transmissão do jogo. Assim como o marido falecido, Mara também tem opiniões fortes. Ela acha que as famílias ficaram em segundo plano porque o clube chapecoense se apossou da tragédia. Na verdade, a tragédia não foi do clube. A tragédia foi com o clube também, mas a tragédia, ela pertence às famílias. Nós é que perdemos os nossos entes queridos. Até agora, nenhuma indenização foi paga. As famílias só receberam valores referentes a seguro obrigatório e outro feito pela Chapecoense em nome de atletas e funcionários. O advogado que representa a Associação dos Familiares explica que a apólice de seguro da companhia aérea Lamia previa uma indenização de 25 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais, para todos os passageiros. Mas a seguradora se recusa a pagar esse valor. A oferta foi de 200 mil dólares, 640 mil reais para cada família.
O argumento das resseguradoras é que essa apólice não estaria em vigor por inadimplemento, que o preço do seguro não foi pago integralmente pela companhia aérea e existe a questão do combustível, se o combustível era suficiente ou não, isso pode acarretar o não pagamento do seguro. Se a seguradora não pagar, as famílias correm o risco de ficar sem indenização, já que a Lamia não tem patrimônio. Um dos donos, o piloto Miguel Quiroga, morreu no acidente e o sócio dele, Marco Antônio Rocha, está foragido. Mas esta semana, o Ministério Público de Santa Catarina descobriu indícios de que o voo teria sido negociado também com empresários da Venezuela, que, neste caso, seriam corresponsáveis pelas indenizações, o que traz para as famílias alguma esperança de reparação. As informações com as quais a gente trabalhava até agora é de que os proprietários eram bolivianos e que estavam presos e que não têm patrimônio pessoal ou empresarial para fazer frente a indenizações. Agora abre uma nova possibilidade. A tragédia com o voo da Chapecoense não termina em indenizações. A história de cada um dos passageiros e tripulantes permanece viva na memória e no coração dos parentes e amigos. Como, por exemplo, no coração de Dona Ilaides. Dona Ilaides é mãe de Danilo, goleiro da Chapecoense. Com defesas importantes nos últimos minutos, ele foi o herói da classificação do time para a final da Copa Sul-Americana. Depois do acidente, Danilo chegou a ser resgatado com vida, mas morreu pouco depois de chegar ao hospital. Esta é a última foto de Danilo com a família. Dentro do meu coração ele está vivo, da minha memória também. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, mantendo ele vivo na memória de todos. Danilo cresceu em Cianorte, no interior do Paraná. Começou a jogar futebol num campo ao lado da casa. Daqui a pouco tempo, a história de Danilo não vai ser contada só pela mãe. Ano que vem, a vida dele vai virar filme. O longa, dirigido por Tiago de Mello, vai mostrar a história de superação do goleiro. Percebi que era uma história que precisava ser contada, uma história de um herói. E nós brasileiros gostamos desse tipo de histórias, né? Porque nós nos superamos todos os dias também. Cada vez que alguém vê uma defesa, vai ver ele vivo lá fazendo aquela defesa. Cada vez que alguém vê uma coisa disso aqui, vai ver esse sorriso dele vivo ali. Em Cianorte, no interior do Paraná, em Chapecó ou em La Unión, no interior da Colômbia, os sentimentos se misturam. Tristeza, angústia, dúvidas, esperança e saudade. Um ano depois, a história da maior tragédia do esporte brasileiro ainda não terminou.